aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes e eu sou um artista de teatro que, assim como você, também gosta de quadrinhos. Então, se você também é um colecionador, gosta desses conteúdos, só que é sobre isso aqui nesse canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like. E se embora, eu já fiz um vídeo desse naipe, que é a Marvel que eu gosto de ler. E agora, eita, vem meu momento, meu ponto forte, a DC que eu gosto de ler. Nesse outro vídeo, nessa temática, eu fiz no formato como se fosse uma espécie de sugestão de trajetória de leitura para você conhecer a Marvel. Confesso que fiquei meio receoso de dizer essas coisas, porque talvez eu não seja tão leitor da Marvel quanto eu sou da DC Comics. Da DC eu posso ser um pouco mais seguro em dizer que, assim, se você fizer essa trajetória aqui, você vai entender de DC Comics. Modéstia à parte. Eita, posso estar me queimando em falar dessa forma. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro é você pegar, se você está começando a ler DC Comics, pegue as antologias da trindade da DC Comics. Isso mesmo. Antologia do Batman, antologia do Superman e a antologia da Mulher Maravilha apresentam a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze, as histórias mais modernas e faz um ótimo apanhado dessas primeiras histórias. Acontece que assim você consegue pelo menos, assim, ter uma noção básica de para onde é que vai a Trindade dentro da DC Comics e as relações que a própria Trindade tem com outros personagens e fases que a própria DC Comics passou na sua vida. E das três, a melhor é a da Mulher Maravilha, digo logo, para você ficar logo safo. Vamos lá, se você gostou da fase da Era de Prata, se divertiu com ela e compreendeu que ela é uma fase interessante para te divertir, para te entreter, para te deixar feliz, eu recomendo a Era de Prata dos quadrinhos, os melhores do mundo, Batman e Superman, porque isso aqui, assim, não há uma página que você não dê uma boa risada. É uma fase, uma era que não se leva a sério, passou por algumas problemáticas, eu explico isso no meu vídeo sobre as eras dos quadrinhos, que tem aqui no canal Sebos do Igor. Sebos do Igor, eras dos quadrinhos. E, como é que eu posso dizer? É um vídeo, é um quadrinho que faz uma boa compilação desse período e torna a dinâmica da leitura bem mais divertida. E aí, para você começar a entender como é que o multiverso começou a digamos, levado à loucura e ao caos, Flash de Dois Mundos, onde o Barry Allen encontra com Jay Garrick, né, os Flashes da Era de Ouro e Era de Prata, se encontram, e esse quadrinho muito bem, assim, é um editorial muito bonito da Panini, né, mas foi mais do que a sua obrigação, tinha que fazer isso mesmo. Mas aí, para você começar a ficar assim, inteirado de que a DC Comics tem um universo cósmico muito maior, é quando o Jack Kirby vai para a DC Comics e cria o Quarto Mundo, onde ele nos dá de presente os Novos Deuses, Darkseid, Nova Gênese, Apocalipse, as Caixas Maternas, o Senhor Milagre, e nos leva até a Crise nas Infinitas Terras, com algumas informações interessantes. Mas aí, lê isso aqui todo e você se divide. São 9 edições lançadas desse formato. É fácil encontrar o pack disso aqui, mas separadamente eu não aconselho. Tá difícil fazer esse pack do jeito de garimpar. E aí você vai entrando na década de 70 com Lanterna Verde e Arqueiro Verde de Neil Adams e Dennis O'Neil, onde a DC Comics se leva a sério a enésima potência, onde os temas sociais são melhores discutidos, o traço do Neil Adams maravilhoso e as temáticas sociais sendo colocadas de forma muito interessante e que fazem com que até o Comics Code Authority ele passe por cima, faça vista grossa para que a DC Comics possa desenvolver isso de uma forma bem mais elaborada. Mas aí, se você gosta de ficção científica misturado com a época medieval, Camelot 3000, que te leva a começar a gostar da noção de maxi-série,
né? Uma série que é dividida em 12 edições, compiladas aqui nesse capa dura, e que estão aqui tudo na íntegra, sem censura, sem corte, sem nada. E é uma história muito pancada, assim. Camelot 3000 traz subtemas que para a década é extraordinário, porque ela é uma obra que fala muito mais sobre hoje do que da época. E apesar disso, eu acho que é um círculo vicioso, é um eterno retorno de temas que nos, assim, querendo ou não, nós temos que voltar a discutir, temos que estar sempre discutindo sobre sexualidade, sobre questões sociais também, questões psicológicas, enfim. E aí, assim, quando se fala de terror e bom roteiro, é Monstro do Pântano de Alan Moore, inaugurando o selo Vértigo com a editora, que na época era a Karen Berg, né, se não me engano. Se eu tiver errado, alguém coloca nos comentários, por favor. Que deu carta branca, né, para o Alan Moore e a galera da onda britânica chegar junto, apresentando um Monstro do Pântano muito mais sombrio, muito mais sóbrio, muito mais também, paradoxalmente falando, psicodélico e muito mais profundo, com muito mais camadas e muito mais místico e misterioso e desenvolvido. Tanto é que tinha um selo chamado que eles botavam nas capas, que era suspense sofisticado. Olha aí, Alan Moore tem muita moral, né, mano? E aí você tem mais ou menos uma espécie de... Pronto, a gente vai quase chegando ali nos 50 anos da DC Comics, mas antes disso, pegue Liga da Justiça do George Pérez e mergulhe nessa mistureba entre universo DC e o Quarto Mundo de uma vez por todas, e você vai estar preparado para conhecer uma Liga da Justiça que enfrenta praticamente ali a iminência do fim do mundo, e essa iminência de fim de mundo que praticamente cria o caos, a destruição, e que, venhamos e convenhamos, né? Nos prepara perfeitamente para a crise nas infinitas terras. Aí pronto, depois de você ler tudo isso que eu mostrei até agora, você está preparado para ler Crise nas Infinitas Terras. Ainda assim, preparado, mas você vai ler, vai ter muita coisa que você não vai pegar, muita coisa que você vai ficar meio boiando, e que você só vai pegar depois de muita leitura, leituras que talvez você vai acabar conhecendo no decorrer dessas leituras anteriores que eu mencionei, e vai te deixar assim, ao menos a par de que, pronto, a DC Comics vai limpar a bagunça, os multiversos vão deixar de existir, só vai existir um universo, e ela comemora seus 50 anos arrumando a casa. É o jargão que a gente diz, né? Mas o que é que fica? Fica que o Alan Moore cuida do fim do Super-Homem da Era de Prata, na história Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Fica que nós estamos entrando, graças ao Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, de 86, na era moderna dos quadrinhos, uma era onde os quadrinhos são levados a sério, onde eles são graphic novels, onde eles são uma espécie de uma opção de leitura de peso, com seriedade, onde não dá mais para negar que desde sempre a política existiu nos quadrinhos, onde o Watchman discute fanatismo religioso, discute tensões políticas e geopolíticas entre países e o universo da guerra nuclear, onde os heróis são apenas um símbolo para esconder todo um fascismo, e muitas vezes, né, a gente fica se perguntando quem vigia aqueles que nos vigiam, né? Então, assim, aí você vai entrando digamos, numa era mais cheia de fábula, de metalinguagem e, ao mesmo tempo, também de uma linguagem cheia de simbologias que atingem muito, que deixam histórias muito desconcertantes. A exemplo de Sandman, de Neil Gaiman, e toda a sua turma dos Perpétuos, principalmente o Morpheus, que é o Senhor dos Sonhos. E são histórias muito difíceis de serem tragadas se você não estiver preparado para isso. Mas aí a nova era DC Comics, final dos anos 80 para início dos anos 90, tem todas as origens dos seus personagens recontadas.
E aí o que eu aconselho é, claro, as origens da trindade da DC Comics contadas por John Byrne e Dick Giordano com o Superman, Jorge Pérez e Len Wein e quem mais aqui no Jogo do Bicho? Que agora eu tô esquecendo. Len Wein, Jorge Pérez, também acho que Dick Giordano e Greg Potter com Mulher Maravilha e Frank Miller e David Mazzucchelli com Batman Ano 1. E aí você pronto, você pode pensar assim, beleza, eu vou ver no passado? Claro que não. Para você avançar aí num futuro, final dos anos 90, o auge do final dos anos 90, e que balançou as estribeiras da galera que estava querendo heróis menos heróicos, chega Mark Waid e Alex Ross com Reino do Amanhã, botando em xeque esse heroísmo meio estilo Image, onde o herói é meu anti-herói, onde está a pureza dos super-heróis. Então isso é colocado em xeque nessa obra. E aí para você avançar no futuro, porque assim, a gente precisa de leituras que façam com que a gente não se importe mais com a ordem das coisas e simplesmente abrace o caos, a loucura e chute o pau da barraca, pise o pé, bote o pé na jaca de uma vez por todas. O que eu recomendo é O Relógio do Juízo Final, que é uma maxi-série de 12 edições lançada de 2017 a 2020, onde você tem a confusão entre o universo DC e o universo de Watchmen, de Alan Moore. E aí assim, vai ter coisa que eu vou ficar boiando? Vai, mas ela também é meio autoexplicativa, e ela nem é tão complexa quanto ela prometeu que ela seria. Eu tava parado dos quadrinhos, eu havia parado por alguns anos de ler quadrinhos e voltei. Uma das coisas das quais eu li nesse meu retorno foi essa fase. Então se eu voltei e sobrevivi, eu acho que tá bom de você também mergulhar nessa fase e se dar uma chance de fazer o quebra-cabeça de novo. Deixa a confusão, deixa a vida lhe levar. Então é isso. Com essas indicações, eu espero que você tenha uma ótima trajetória na DC Comics e possa ir descobrindo outros materiais nesse processo de quebra-cabeça, materiais que eu não citei, como a morte do Superman, a queda do morcego, né, Mulher Maravilha e Queteia e tantas outras obras que são maravilhosas do universo DC. E eu sou suspeito para falar porque eu sou praticamente 98% decenalta, mas aqueles 2% aquele 1% é marca, aquele outro por cento é vético. Então, muito obrigado a você que veio até o final dos vídeos, sempre veio até o final. Fique com Deus, não esqueça o like, o comentário, o teu comentário maroto, pensa que não, ele é lido sim, ele é respondido. Ainda consigo responder todo mundo, graças a Deus, né? Eu espero que continue sempre assim. E fique com Deus, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida, sua família, muita saúde, muito sucesso para você. Bem!